Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro Coruja da disciplina de Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor Carlos, sou professor da disciplina. Sejam bem-vindos, tá? Eu vou botar aqui a apresentação para poder ser exibida. Eu vou só mudar aqui o modo de visualização. O pessoal que está presente, vocês tiveram alguma dificuldade com a parte do que nós vimos no encontro Coruja passado, que foi conversão de base. Nós vimos a conversão de base da base 10 para a base 2, da base 2 para a base 10. Começamos a falar também sobre a base 8, né? Vimos a conversão de base da 8 para 10, né? Ficou faltando da 8 para 2 e também ficou faltando falar sobre a conversão à base 16, né? Consequentemente, a conversão de base para a base 16. O pessoal que está aí presente, nisso aí ficou alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente poder começar a falar sobre memórias. Por favor, me dá um retorno aí, vocês aí, né? Ficou alguma dúvida? Senão, eu começo a falar sobre memórias. Bom, então acho que não tem dúvida, então vou prosseguir, tá bom, pessoal? Bom, um recurso muito importante na ciência da computação é a tal da memória, né? E você vai ver no decorrer do processo que nós temos no sistema computacional diversos tipos de memórias, né? Cada uma com uma finalidade específica, ok? Então, o nosso objetivo é que você entenda o contexto da memória no sistema computacional e que você entenda a interação da memória no processo computacional e que você também saiba contextualizar os tipos de memória do sistema computacional. Então, a memória, ela basicamente, ela serve é, é, para a finalidade da imagem que você está vendo aí, né? Essa figura foi extraída do livro do Mário Monteiro, né? Então, a memória ela tem a finalidade de duas coisas: escrita e leitura, né? Então, como são as informações representadas na memória, né? Como eu falei no encontro anterior, a informação, a menor parte da informação é um bit, né? Que é representado por 0 e 1. Na realidade, é um pulso elétrico, né? Que, dependendo da intensidade, é 1, dependendo da intensidade, é 0, né? Então, na um conjunto, então, a menor parte da informação é o bit, né? Quando eu tenho um conjunto de 8 bits, eu formo o tal do byte. Ok, pessoal? Então, é, o, o sistema computacional, a informação ela é armazenada na memória igualzinho a célula no Excel, né? Então, lá no Excel, para quem conhece o programa, né, você possui a coluna e a linha. Então, para quem usa, sabe que a célula no Excel ela possui um nome. E esse nome
é a sua coluna junto com a sua linha. Então, por quê? No caso aqui da memória, ela possui endereço, né? Então, ela possui um endereço e, e o endereço da memória é dessa forma que o processador busca a informação, né, na memória, a partir do seu endereço. Então, como você pode ver aí, né, nós temos o endereço e temos a informação. São duas coisas diferentes, né? É, um... Agora, falando de uma informação que nós entendemos, né? Um conjunto de, como eu falei anteriormente, um conjunto de 8 bits representa o quê? Um byte, né? Então, esse byte, ele é os caracteres que nós conhecemos no teclado, ok? Então, eu vou chamar um programinha aqui qualquer, tá? Já avancei sem querer. Deixa eu voltar aqui. Eu estou falando do byte, né? Então, eu vou chamar aqui um aplicativo chamado Bloco de Notas. Aqui no bloco de notas, eu vou, nós temos a letra A maiúscula e o A minúsculo, tá? Em decimal, esse A maiúsculo ele vale 65 para o sistema computacional, né? E o A minúsculo ele vale 97, né? Então, em relembrando a aula passada, estão lembrados que era o 65 não era isso aqui, ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, e depois 1 de novo. E o tal do 97, lembrando que o mais significativo, ele vale 128, tá, pessoal? Por isso que eu botei 0. Então, vou botar o 0 aqui de novo, porque é 128, né? Esse aqui vale 64. O próximo é o 32, né? Então, eu tenho já 96. Por isso, eu vou botar 0 no restante até o último. Então, eu tenho aí 32, perdão, o primeiro 1 mais significativo da esquerda para a direita vale 64, depois 32, 34, 64 mais 32, 96, e por último 1. Ok, pessoal? Bom, no passado, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. No passado, nós não tínhamos esse layout da ABNT que a gente usa hoje. Então, esse Ozinho aqui, de primeira, Azinho e o Ozinho de primeira, nós não tínhamos. E o que a gente tinha que fazer? Né? Nós utilizamos a tecla Alt em conjunto com o valor 166. O Ozinho 167. ALT mais 167. Se você tiver em posse aí, você que está me ouvindo, tiver de posse de um computador, entra no bloco de notas, mantenha o Alt pressionado, e você vai ver que ele vai dar o Alt 167, o Ozinho, e o Alt 166, o Azinho, né? Alt 166 e o Alt 167, o Ozinho. E a mesma coisa é o A maiúsculo, o A minúsculo, você digitar Alt 65, vai dar o A maiúsculo, Alt 66,
o B maiúsculo. Então, por que eu estou te mostrando isso? É para você entender que, dependendo da palavra, o sistema computacional, ele funciona, as palavras são de 32 bits, 64 bits, 128 bits, 16 bits, né? Mas um conjunto de 8 bits, ele forma o quê? Um byte, que é o que você está vendo aí, né? Então, ele entende que uma sequência de pulsos elétricos. A cada 8 bits, eu tenho um byte, né? Pessoal que está me assistindo aí até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza. Continuando. Bom, aqui eu trouxe para vocês para a gente falar sobre a unidade de medida da computacional, né? O software, né? Ele, ele faz a medida, o sistema operacional, ele faz a medida em byte, desculpa, em bit, que é a base 2, né? Que nós falamos na aula passada. O fabricante de hardware é uma briga desgraçada, né? Porque o fabricante de hardware, ele trabalha com decimal. Por quê? Para poder porque em decimal, né? Quando fala 1 giga, é o quê? É 1 bilhão. Só que aí, no caso, é em decimal. Então, por isso que quando você compra um HD, quando você compra um, um pendrive, qualquer dispositivo de armazenamento, né? Você fala assim, pô, eu comprei um pendrive de 16 GB e está dando 12, 13 ou 14. Por quê? Porque o software ele computa na base 2. Então, né, quando eu tenho na base 2, 2 elevado a 10, eu tenho o quê? 1 kilobyte, ou seja, 1024 bytes, né? Então, 2 elevado a 20, 1 megabyte, né? Ou seja, é uma unidade de medida que vai sempre mudando de quê? De 10 em 10, né? 2 elevado a 30, 1 gigabyte. 2 elevado a 40, 1 terabyte. Então, aqui no meu computador, eu vou dar um zoom aqui, esse arquivo aqui do Encontro Coruja. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Então, aqui você está vendo o tamanho, tá? Tá vendo? Kilobyte, né? Aqui no vídeo, 286.918 kilobyte. Aqui nas pastas aqui, ó, eu vou vir aqui em propriedades, né? Então, a unidade de medida tem essa finalidade. Tá vendo aí? Fazer referência ao tamanho. A pasta, ela tem o tamanho em decimal de 1.600 milhões, né? Como você está vendo aí. Só que na base binária é 1.49 GB. Vou tirar o zoom aqui, tá? Vou voltar para a apresentação. Pessoal, qualquer dúvida, basta me interromper, tá? Então, é dessa forma que é medida a informação. O software mede, tá? Só para a gente poder avançar, o software mede na base binária, né? Então, passou de 1024, ele passa a contar como 1 kilobyte. 1 ponto alguma coisa, 2 pontos alguma coisa, né? Passou de 1 milhão, 1 megabyte, né? No caso, 2 elevado a 20. Passou de
Passou dos bilhões, chega o gigabyte. Passou dos bilhões, é o terabyte, e por aí vai. Bom, aqui nós vamos falar agora sobre a hierarquia de memórias, né? Nós vamos ver que as memórias são classificadas de acordo com a sua velocidade e capacidade e custo, ok? Então, eu trouxe essa figura para a gente conversar aqui agora. Então, eu trouxe essa pirâmide para representar os tipos de memória que nós temos, né? Então, a memória mais rápida, como você pode ver, é que está lá no topo da pirâmide. É a que tem a menor capacidade, é a que é mais rápida. Por que que ela é mais rápida? Porque é a memória que está dentro do processador, ou seja, dentro do núcleo do processador, né? Então, você possui o processador físico, tá? O processador físico. Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui de um processador. Então, você tem aqui, no exemplo aqui, um processador. Dentro desse processador, ele possui o quê? Núcleos, tá? Lá no passado, quando eu comecei, né, até umas 2 décadas atrás, o processador ele possuía um núcleo só. Só que a tecnologia, ela, ela avançou. Então, nesse involúcro que você está vendo aí, né? Dependendo do modelo, eu posso ter 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos. Então, lá no passado, há quase 20 anos atrás, quando só existia um núcleo só, né? Eu executava o quê? Uma instrução por vez. Agora, né? Dependendo do modelo, eu executo 2 instruções por vez, porque cada instrução está num núcleo, né? Ou 4, ou 6, ou 8, isso vai muito depender do modelo, né? Dentro de cada núcleo, eu tenho esse tipo de memória que nós estamos conversando aqui, que eu vou voltar para a apresentação, que é o registrador. Registrador é a única memória que ele opera exatamente na mesma velocidade do núcleo do processador, né? Então, por isso, o espaço é pequeno, por isso que o custo é um custo muito alto, né? Então, como é que é feito o ciclo de busca? Como é que o processador faz esse ciclo de busca? Ele busca a informação que está no registrador. Ele não consegue achar no registrador, ele vai onde? Na cache, que é a memória, que também hoje em dia, né, no passado, a memória cache ela ficava na placa-mãe, né? Só que a tecnologia ela foi evoluindo, né? Ela passou a estar naquele involucro que você viu do processador, mas não no núcleo. Então, a cache é uma velocidade, ela, por estar mais próxima, ela é mais rápida do que a memória RAM, mas é mais lento que o registrador porque ela não está no núcleo. Ela está naquele involucro que eu acabei de mostrar, né? Então, achou a informação, ele pega da cache e processa. Ele vai ficar nesse ciclo, né? Por quê? Porque a informação, normalmente, ela está em quê? Em fila. Não achou, o que que ele faz? Ele vai lá na RAM. Só que quando ele busca o quê? Ele não busca somente a informação que ele precisa ser processada. Ele vai buscar todo um bloco de informação, né? Então, por isso que no sistema computacional, né, o preço dos processadores que têm uma memória cache, uma capacidade maior de memória cache, e quanto mais núcleos tiver, mais
caro será o preço do processador. Ok, pessoal? Ok? Então, lá embaixo nós temos os dispositivos de massa, que é o quem? Que é o HD, que é na base dessa pirâmide, nós temos o quê? O HD, o CD-ROM, a pendrive, né? O cartão de memória, né? Então, são chamados de quê? Dispositivo de armazenamento de massa, que possui um espaço grande, cada vez maior, né? De acordo com a tecnologia, né? E esse espaço, né? No passado, esse dispositivo, ele era, no caso do HD, né? Ele era mecânico, né? Hoje em dia, a tecnologia evoluiu, ele passou a ser um dispositivo eletrônico, né? Então, mas mesmo assim, ele é ainda mais lento do que a memória RAM, né? Então, pessoal, a memória RAM, né? É, ela é bem mais rápida do que o dispositivo de massa, mas mais lento do que a memória cache, né? Então, só dando um adendo aqui sobre memória RAM, tá? Então, deixa eu ver se isso aqui tem o que eu quero mostrar para vocês. Bom, isso aqui já dá para ter uma noção. Como você pode ver aí, né, a memória RAM, ela, a partir do modelo DDR, ela passou a executar duas instruções por ciclo. Esse, essa parte aqui da figura aqui, deixa eu voltar aqui. Como é que a cada subida de onda que você está vendo aí, né, era executado, até chegar à memória DDR, era executada uma instrução por vez. A tecnologia DDR que veio e que está hoje no mercado, né, é uma tecnologia que você executa a instrução na subida da onda e depois na descida da onda. Então, cada onda dessa, nós executamos o quê? Duas instruções por vez, né? Então, por isso que nós temos aí, voltando aqui a... Não sei se você pode ver, mas eu tenho a memória. Deixa eu botar aqui a letra pequena. Nós temos a memória DDR, que é o primeiro modelo. Depois temos DDR. Depois temos DDR2, que é o segundo modelo. A DDR3. DDR4 e a DDR5, que é a mais atual, né? Então, saiu o R. Então, pessoal, em relação à memória RAM, né, a velocidade dela está diretamente ligada à tecnologia, né, de consumo de energia, por incrível que pareça. Então, lá na DDR, era, sei lá, vou chutar aqui um valor aqui que eu não lembro de cabeça, tá? Mas na DDR, ela consumia 3 ponto alguma coisa watts. Na DDR2, o consumo foi caindo, né? Hoje, na DDR4, está 1 ponto alguma coisa, acho que está 1,2. Né? Então, a briga tecnológica é o quê? Né? É buscar cada vez mais produzir memórias, né? Com que consumam cada vez menos energia, porque aí, né? Você consegue cada vez mais
é aumentar a capacidade, porque o objetivo é o quê? É aumentar cada vez mais a capacidade, né? E fazer o quê? O acesso mais rápido, né? Então, e isso tudo está ligado ao quê? A questão do consumo de energia, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né? A memória RAM, ela possui esses modelos, né? Então, você vai pegar muito computador aí, os modelos DDR3, DDR4, o 5 ainda está caro pra caramba, né? Só para vocês terem uma ideia, o meu computador ele é um DDR4. E quando eu tinha, eu tinha um computador com memória DDR3, o meu computador ele tinha 32 GB de RAM, né? Aí, no início do ano passado, eu fiz um upgrade. Eu comprei um kit, placa-mãe, processador e memória, por R$ 3.000, né? Só que é uma coisa que vai cair de preço. Ah, sim, deixa eu ver, desculpa. Ah, desculpa, deixa eu ver aqui, Priscila. Ah, Priscila, desculpa, mas isso aí é do Zoom, Priscila. Se eu apertar aqui, você não vê a. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Melhorou agora? Ah, sim. Desculpa, Priscila. Eu nunca tinha me tentar tirar. Eu peguei e joguei na minha segunda tela. Tá bom? Desculpa aí. Fala, Jonathan. Pode falar. Fala a sua dúvida aí. Uma placa-mãe com memória DDR4. É por isso que eu estou tocando nesse assunto, tá? Vou tirar aqui por causa da Priscila, tá? Por isso que eu estou tocando nesse assunto sobre memória, pessoal. Quando você vai comprar uma placa-mãe, né? Você tem que consultar o manual do fabricante, tá ok, pessoal? Então, lá no manual do fabricante, ele vai te informar, é, 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 ele vai te informar, né, o, o modelo de memória que a sua placa, a capacidade de memória que a tua placa aceita. Só para vocês terem uma ideia, esse kit que eu escolhi, tá? Eu priorizei gastar bastante na placa-mãe, né? A minha placa-mãe, eu tenho dois pentes só de memória, cada um 8 GB no DDR4, como eu falei para vocês, né? Mas é, é, eu posso fazer upgrade é atualização, tá? E ela aceita até dois pentes de 32 GB cada um, né? Então, eu tenho os slots de encaixe, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Então, ó, vocês estão vendo essa imagem aqui? Isso é uma placa, né? Então, esses slots que vocês estão vendo aí, você está vendo um conjunto de quatro, né? Dois pretos e dois azuis, né? Então, essa placa-mãe, ela possui é, 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 o encaixe para quatro pentes de memória. Só que você tem que consultar o manual. No caso aqui essa aqui deve estar falando aqui, ó. Cadê? Aqui na descrição, ó. O ideal é você
e no manual da placa-mãe, tá? Aqui, ó, tá vendo? Slots de expansão, tá vendo? Aqui tá falando da memória aqui, ó, né? É, é, ele possui 4 slots. Deixa eu ver aqui. Ó, vou lá no site fabricante, ó. O modelo é esse aqui, ó. Asus. Vou lá rapidinho no site fabricante. É, downloads, Asus B75M. B75M Plus, né? Então tá aqui, ó. Achei o manual, tá? Ih, desculpa, pessoal. Aqui. Já estou já chegando já. Aqui vem a descrição do hardware, tá vendo? Aqui eu vou procurar a parte de relacionada à memória. BIOS, a quantidade de porta USB, USB porta, hum, armazenamento. Pessoal, só estou pesquisando aqui, ver se eu acho que a parte para mostrar para vocês da capacidade da memória RAM, tá? Normalmente vem aqui, ó. Eu estou tomando uma surrazinha para achar. Aqui vem explicando como colocar a memória. Aqui, achei. Tá vendo aqui, ó? Pessoal, tá vendo aqui? Aqui está falando sobre a capacidade da memória, né? 32 GB. Ele aceita até 8 GB por slot. Então, tomem cuidado, tá? Ela é exatamente, ela é DDR3. Então, tome muito cuidado, tá? Pelo fato dela aceitar 32 gigas, eu não posso colocar dois pentes 16. Por quê? Porque eu tenho quatro. Então, você tem que. Quando você pega o manual assim, tá aqui. É exatamente isso aí, tá, Jonathan? Então, a capacidade, você está vendo que no manual aqui a capacidade dela é o quê? 32 gigas de memória RAM, né? Então, eu vou dividir pela quantidade de slots, né? Se eu tenho 4 slots, eu só posso ter em cada slot 8 gigas de memória. Ok? Ok, pessoal? Voltando aqui para a apresentação. Mais alguma pergunta? Posso prosseguir? Prosseguindo. Então, aqui, nós estamos falando sobre os registradores, né? Aqui eu tenho como é feito nesse esquema lógico aqui,
como é feito a busca, tá vendo? Você está vendo aí o barramento de endereço das instruções, né? São dois barramentos diferentes, tá vendo? Você está vendo aí que eu tenho o barramento de dados, o barramento de endereço, tenho o barramento de instruções, né? E aí que eu tenho o esquema lógico do processador, que ele é dividido pela unidade de controle, pela ULA, unidade lógica aritmética, né? E eu tenho os registradores de dados, que é o MBR, e o registrador de endereço, que é o MAR, né? O endereço, o registrador específico de endereço. E eu tenho aí os registradores específicos, que são o contador de instrução, que é o IR, que você está vendo aí, e o PC, que é o contador de programa. Então, esse é um esquema lógico que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, é só para você ver como ele faz a busca, né? Esses barramentos aí vai lá na memória, seja ela cache, né? RAM. Então, ele precisa desses barramentos que vocês estão vendo aí, esses três barramentos, que são barramentos de instruções, o barramento de endereço da instrução, o de dados e o barramento de endereço de dados. Pergunta, pessoal? Só que é só para você ter uma noção de como a memória, o registrador funciona. Aqui eu tenho um exemplo da memória cache, tá? Então, a memória cache, ela é dividida, opa, desculpa, em memória cache L1, L2 e L3, tá? Quanto mais próxima da CPU é a memória mais rápida, tá? Então, quanto mais baixo a velocidade vai diminuindo, em compensação, a capacidade vai aumentando, como você pode ver aí, tá vendo? Então, eu tenho a memória cache dividida em três partes, tá? Aqui eu tenho um pente de memória RAM, né? Lá embaixo, eu estou deixando para vocês aí um linkzinho falando sobre, uma reportagem falando sobre a memória DDR2, DDR3, DDR4 e DDR5, tá? Quando eu disponibilizar esse material, eu quero que você clica lá no link para você poder ler a matéria, que vai te acrescentar bastante, tá? Aí aqui eu estou falando sobre os tipos de memória, né? Então, você pode ver aí, né, que eu começo lá no SDRAM, que é aquela memória que eu falei para vocês. Você está vendo aí PC100 e PC133, né? Aí depois mudou para DDR200 e 266, né? Então, na PC100 MHz, né? Ela executava o quê? Um ciclo por vez. Na DDR, passou a se chamar DDR200, o dobro do 100. Por quê? Porque a cada ciclo, né, a frequência é a mesma da PC100, só que aí passou a executar duas instruções por ciclo. Ok, pessoal? Então, aí nós temos aí, né, as variações da DDR, né? Aqui eu tenho depois a DDR2, né? Então, você precisa consultar sempre o manual da placa-mãe para você saber, né? Porque no passado, né? Apesar de ter a placa-mãe com memória DDR2, tinha placas-mães que saíam depois que a placa-mãe foi lançada, mesmo sendo DDR2, né? Que, que para poder aceitar, tinha que fazer o quê? Uma atualização de BIOS, tá? BIOS é uma memóriazinha que tem na placa-mãe e que o fabricante precisa disponibilizar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho
Eu tenho um notebook aqui bem antigo, um Core i7, que eu comprei em 2012, 2013, assim, né? Que o bichinho está comigo até hoje, funciona muito bem. Só que quando eu mudei do Windows 7 para o Windows 10, né? Eu fiquei sem o meu recurso de Bluetooth, né? Por quê? Porque o fabricante não disponibilizou a BIOS, né? Para a atualização dele, para a BIOS para poder aceitar o Windows 10. Aí eu fiquei na pista, ok, pessoal? Aqui está falando sobre o DDR3, né? DDR3. Agora sim, vamos falar sobre a tal da memória ROM, né? A memória ROM, ela, ela é tida, né, do mesmo patamar lá da RAM, só que tem um porém, né? Esse tipo de memória é somente para leitura. A informação. Fala, Jonathan. PCI-E? O que é isso? Esse PCIe é de. Não entendi esse PCIe, não, Jonas. Jonathan, não entendi esse PCIe, não. Ah, tá falando aqui da figura? Deixa eu ver aqui. PCIe. Não tem PCIe, não, tá? É PC2. É o nome alternativo, tá vendo? É o nome alternativo PC2, tá? No caso das memórias DDR2, tá ok? Voltando aqui à memória ROM, né? A memória ROM são circuitos, né, de memória que é utilizado para quê? Para somente leitura. Então, assim, são usados em quais situações, né? Vou dar um exemplo de vocês. Quando eu ligo o computador, eu preciso ter guardada as informações referentes aos dispositivos que eu tenho. Então, né, eu possuo um circuito de memória ROM, né, com esses dados relacionados à data, hora, a quantidade de memória. Tudo isso é guardado num chipzinho, um circuito de ROM. Por sua vez, eu possuo um outro circuito de memória que armazena um programa muito conhecido, que é o tal do setup. O setup ele faz a manipulação dessas informações que eu acabei de falar. Então, o setup é armazenado num circuito, as informações que eu acabei de falar, né, está em outro circuito. Né? Que tipo de memória é utilizada? É a memória ROM, ok? Aqui eu trago uma série de, de links relacionados à memória, né? Aqui são a referência biográfica, também eu aconselho vocês a consultar. E acabamos, tá? Dúvidas, perguntas, só falar. Eu estou aqui para isso, tá? Matheus, Júlia, Melissa, Amanda, José Carlos, Priscila. Alguma dúvida? Meus encontros coruja é igual casamento. Tem dúvida? Fale agora. Pô, perfeito. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Vocês abrilhantaram o encontro, tá bom? Aguardo vocês no próximo encontro e
Tendo alguma dúvida, tá? Relacionada à unidade 2, à unidade 3, me manda antes que eu abordo no encontro, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de avaliar. Eu vi, Priscila, eu vi sim, tá? Não esqueça de avaliar lá, preencher o formuláriozinho de avaliação, tá bom? Isso é muito importante para a gente, tá? Então, pessoal, vou encerrar a gravação, tá? Deixa eu tirar aqui o que. Cadê a. Ah, tá aqui. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Um forte abraço e até a próxima.